Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aulinha de hoje, nós iremos aprender a fazer essa peça, sapatinho tipo boneca, modelo boneca, no tamanho 10 centímetros, tá? Espero que vocês gostem da aula. Se já gostaram, deixa o seu like, compartilha, e se ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido nesse momento a se inscrever e ativar o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo novo que eu postar aqui no canal. Eu trabalho aqui na aula com essas duas cores já, mostrando para vocês não assustarem na hora que eu trocar de cor, tá? Porque eu fiz um pezinho rosinha direito e o branco o esquerdo. Então, na aula eu inverto, né? Eu troco as cores para poder compor o pezinho aqui. Eu ensino já para vocês, aproveitando para terminar a minha peça, o esquerdo no rosa e o direito no branquinho, tá bom, gente? Então, é isso. Eu vou já mostrar para vocês os materiais. Aqui, ó, nós temos as fivelinhas. Essa fivelinha aqui tem 2 centímetros aproximadamente de comprimento e aproximadamente 1,5 cm. Não chega a 1,5 cm de altura. Essa aqui tem 1,5 cm por 1,5 cm. Todas elas são lá da JHP Metais. Olha essa que bonitinha, gente. Olha, um lacinho com um estresse aqui no meio, que graça. Bem, essa aqui também é bem bonita, eu gosto muito dela, que ela é larga, né? Então é isso, gente. Agora passando para as etiquetas, elas são, as que eu uso são da Cuticuta. Ainda não coloquei aqui nesses, mas mais tarde eu vou colocar, tá? E elas são assim, tem as de coraçãozinho também. Pena que tá longe aqui de mim, não tem como mostrar para vocês agora. Mas essas etiquetas são maravilhosas, eu apenas colo, tá? Porque é mais fácil, né, gente, para poder estar aplicando. Eu não gosto muito de costurar. Inclusive, essas foram as primeiras que ela fez para mim, ela tinha fez com os furos. Agora ela já manda sem os furinhos. Então, revisando, fivelas da JHP Metais e etiquetas da Cuticutem, moldezinho que eu mostro aqui para vocês de 10 centímetros, é da Karina Aviamentos. Eu que fiz essa adaptação aqui para ele ficar mais durinho, né? Na hora que eu for manusear dentro do sapatinho, não ficar molenga aqui, né? E não me atrapalhar. Como eu não estou usando palmilho, aí eu preciso que aqui fique firme. Bem, então é isso. Todos os fornecedores vão estar aqui na descrição do vídeo, contato de cada um deles. Cola utilizada foi a Pega 1000, agulha número 2 milímetros, tesoura, agulha de tapeçaria e muitos marcadores, tá? Quem não tem essa aqui ainda, for comprar, eu gosto de usar a número 18. Essa aqui é um pouquinho menor. Eu até esqueci o número dela. Mas a 18 é a ideal, que passa tanto esse fio aqui, ó, tranquilo, Bella Fashion, quanto o Bella ou o Charme, tá? Que são um pouquinho mais grossos. Linhas, utilizei Bella Fashion aqui no corpinho do sapatinho, a cor 1352 e o branco, tá? Essas linhas aqui tem 295 de Tex, a mesma Tex da Anne. Não sei se você vai conseguir o mesmo resultado, que a Anne deixa um pouco a peça um pouquinho mais molinha. Essa aqui já deixa mais firminha. A cor que eu utilizei na sola do rosinha foi a cor 9748, também fiz na Bella Fashion, que é um fio mais fino, porém a diferença é que aqui eu utilizei um pedacinho de EVA no meio. Eu mostro para vocês na execução da peça, tá? Quando eu estiver fazendo a solinha. Aí eu vou ensinar para vocês direitinho como que nós vamos fazer para poder estar colocando o EVA no meio. Eu usei um de 2 milímetros, bem fininho, não precisa ser muito grosso, senão tira, né, a maleabilidade aqui do sapatinho, né, e aí não gosto, fica estranho. E aqui, ó, nessa peça aqui, eu não usei nada no meio, e ela fica bem durinha também, porque o fio utilizado para sola, ele é mais grosso, ele tem 370, é o Bella, também é da Pinguim, porém, ele é mais grossinho. Essa aqui, a Bella Fashion, tem 295 de Tex, e essa aqui tem 370 de Tex, um pouquinho mais grossinha.
A cor utilizada na branca foi a 704, para poder fazer a solinha, tá? Então, como eu falei para vocês, aqui eu não usei EVA no meio, não tem necessidade. E aqui eu usei porque o fio era um pouquinho mais fino, né? Então, para dar o mesmo efeito, precisei usar. Mas é opcional, se não quiser, não precisa. Cola também, use a que você tem aí, não precisa correr para comprar essa aqui, não. Usa a cola que você já tem costume. De silicone, por exemplo, ela é muito boa também, só tem que saber dosar. Não coloque muita quantidade para não deixar a peça rígida. Acredito que eu já passei todas as informações necessárias. Se faltar alguma coisa, eu coloco na descrição do vídeo. Esse sapatinho que vai servir no bebê de 3 a 6 meses aproximadamente. Havia esquecido de falar isso, tá? Pode servir um pouquinho mais ou um pouquinho menos, dependendo da estrutura do pezinho do bebê, da bebezinha. E agora, sem mais enrolação, vamos para a nossa aulinha. 19 correntes. Pulo uma, duas. Na terceira corrente, eu faço 2 pontos baixos. E sigo para as demais correntes, fazendo 7 pontos baixos, um para cada corrente. Pronto. Após concluir a sequência de 7 pontos baixos, vamos fazer um meio ponto alto e uma sequência de 7 pontos altos. Cheguei na última corrente que me sobra e dentro dela eu faço 7 pontos altos. Todos dentro dessa única e última corrente aqui. Concluí meus 7 pontos altos. Aqui fizemos um aumento de 7 pontos. Agora eu vou aproveitar para esconder o fio. Deixe ele bem encostadinho na base aqui dos pontos, onde vamos trabalhar mais pontos. E vamos vir para a próxima laçadinha, ó, das correntes que sobraram. E vamos fazer em cada uma um ponto alto, totalizando uma sequência de 7 pontos altos a seguir, tá? Ó, vai dar exatamente em cima do ponto alto desse lado aqui, tá? Que fizemos do outro lado. Ó, 1, 2, 3, até inteirar os 7. Feito os 7 pontos, um meio ponto alto e uma sequência de 7 pontos baixos. Fiz os 7 pontos baixos e agora nós vamos vir no mesmo lugar onde nós fizemos 2 pontos baixos. Lembra que pulamos 2 correntes e na terceira fizemos 2 pontos baixos. A propósito, aqui as 2 correntes que nós pulamos, ela serve como um ponto baixo. Então, temos aqui 3 pontos, todos aqui no mesmo lugar, tá? Aquele pontinho, ele vai representar, aquelas 2 correntes vão representar um ponto baixo. Dentro desse mesmo espaço, nós vamos fazer mais 3 pontos baixos. Fica meio largadinho mesmo aqui, tá? O buraquinho fica mais abertinho. Vamos vir na segunda corrente daquelas 2 que nós pulamos lá no início da carreira e vamos fazer um ponto baixíssimo para unir a nossa carreirinha. Vamos iniciar a segunda carreira com 3 correntes e um ponto alto no mesmo buraquinho onde nós unimos a carreira, ó. Já temos 2 pontos no mesmo espaço, fiz um aumento. Agora, no segundo ponto, preste atenção que a laçadinha fica um pouquinho caidinho, ó, do segundo ponto, ó. Lacei, entra aqui, pegando nas 2 alcinhas do ponto, com cuidado, faço apenas um ponto alto. A seguir, eu faço um aumento de ponto alto no próximo ponto, que são 2 pontos no mesmo ponto. Vou fazer agora uma sequência de 15 pontos altos, um ponto para cada ponto de base. Pronto. Agora, nós temos aqui aqueles 7 pontos que foram feitos no mesmo lugar. Então, nós vamos, para cada ponto desses 7, fazer um aumento de ponto alto. Já tenho um aumento. Iniciei aqui meu segundo aumento, ó, 1 e 2 pontos no mesmo ponto.
meu terceiro aumento. Quando eu tiver concluído meus 7 aumentos, eu volto. Fiz os 7 aumentos e agora nós vamos repetir a mesma sequência que fizemos do outro lado. Um ponto alto para cada ponto. No total, 15 pontos altos. Prontinho. Então, aqui, ó, já temos os 15 pontos. Agora, temos 3 últimos pontos aqui, onde vamos fazer no próximo ponto um aumento. No próximo, um ponto alto sozinho. E no próximo e último, um aumento de ponto alto. Pronto. Vamos vir aqui contando de baixo para cima na terceira corrente e prender com um ponto baixíssimo, unindo a nossa segunda carreira. Iniciando a terceira carreira, uma e duas correntes, lacei a agulha no mesmo buraquinho onde eu prendi aqui, uni a carreira, eu faço mais um meio ponto. As duas correntes representam um meio ponto. Tenho um aumento de meio ponto. Agora eu vou seguir para os pontos seguintes e vou fazer no total 12 meio pontos altos. Nessa parte aqui você dá uma folgadinha aí no seu ponto, caso precise. Se não precisar, se for legal, aí sem deixar repuxado aqui, ó, você segue, tá? Vai observando. Feitos 12 meio pontos, faremos uma sequência de 7 pontos altos. Concluir aqui a minha sequência de 7 pontos, agora eu vou iniciar aumentos, só que com alguns pontos alternando entre eles, tá? Assim, pontos sem aumento. Um aumento, 2 pontos altos, 1 e 2. Essa sequência eu vou fazer toda com vocês. Um aumento, 2 pontos altos. No próximos 2 pontos, eu vou fazer um aumento em cada um. 1 e 2 aumentos. Agora eu trabalho 2 pontos altos em sequência. No próximo, já faço um aumento. 2 pontos altos. E um aumento. Agora trabalharemos novamente 7 pontos altos. Prontinho. Feitos 7 pontos, agora repetimos a sequência de 12 meio pontos altos. Já volto. E para finalizar, sobrou um pontinho onde faremos um aumento de meio ponto alto. Finalizamos então nossa solinha. Importante, não aperte muito seu ponto nessa região aqui, para não reduzir aqui, ó, o tamanho, a largura da sua solinha. Vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Viro a sola. A linha fica para esse lado esquerdo. Eu vou pular o primeiro ponto. São as duas correntes, ó. Tá vendo? Elas ficam bem escondidinhas aqui, ó. Uma e duas. Pulei. Entra aqui nas duas alcinhas do segundo ponto. No caso, se você quiser contar, ó, uma, duas, entra dentro da correntinha 3. Busca o fio, passa direto. Agora você vem aqui no último pontinho que você fez e entra dentro dos anéisinhos, ó, nozinhos, saindo lá no meio do ponto, no meio das duas alcinhas. Busca o fio e traz ele direto aqui para baixo. Feito isso, agora você vira a sua sola, o lado correto, né, o lado direito, aqui é o avesso, ó. Esse é o direito.
E aí, você vai regular essas duas alcinhas que você acabou de formar. Ela vai ficar no lugar daquelas duas correntes que nós pulamos aqui embaixo, tá? Vai representar agora o nosso primeiro ponto. Vai substituir aquelas duas correntes. Bem, então eu vou pular essas duas novas correntinhas as duas novas alcinhas que eu fiz. Entro dentro aqui da próxima, ó, busco o fio aqui pra cá. Agora sim, eu entro nas duas salsinhas novas que nós fizemos, acabamos de fazer, e traz o fio lá para trás. Bem, aqui eu vou só dar um nozinho, porque como nós vamos colar aqui as solas, não vai aparecer. Então, eu trago o fio um pouco mais para o meio e faço o nozinho, corto o excesso. Se você quiser fechar um pouquinho mais esse por aqui, você pode usar esse fio que sobrou aqui, tá? Que nós conduzimos no meio aqui. Bem, então assim finalizamos a nossa sola. Conferindo, então aqui a nossa sola fica com 10 centímetros certinho. Claro que eu utilizei um fio mais fino, mas você pode, se você estiver fazendo com Bela ou Charme, pode ser que fique com 10 centímetros e meio. Isso não é ruim, tá? Um pedacinho de EVA que dê o tamanho da sua sola, dê para você recortar certinho. Eu vou usar uma caneta mesmo para riscar aqui, ó. Fazer todo o contorno da minha sola. Depois que você marcou, você vai vir aqui, ó, na borda e vai tirar uns 2 milímetros a 3. Assim, ó, você vai fazer um risco por dentro, fazendo o contorno, ó. Porque nós precisamos tirar essa diferença para esse EVA encaixar certinho lá dentro, entre as solas. Então, aqui eu faço a retirada dessa borda. Tirar menos 2 a 3 milímetros. Depois é só recortar aqui usando a linha de dentro, tá? Onde você acabou de fazer a retirada desses 2 milímetros. Então, você vai riscar a sua sola, o contorno, vai fazer o contorno bem certo, e depois você vai retirar 2 milímetros da borda. Ó, tá vendo como vai encaixar certinho? Claro que a minha não vai ficar perfeita, porque o meu EVA estava um pouquinho menor em algumas partes, mas mesmo assim eu consigo realizar esse recorte, assim, o mais parecido possível aqui com a sola. Bem, então é isso. Eu vou passar a minha cola aqui. Passo diretamente no EVA. Se você sentir que é melhor passar na sola de crochê, você passa. Eu vou fazer assim. Passei e acomodei aqui. Vou acertando de forma que fique essa parte da borda que eu tirei de diferença, fique só com crochê, tá vendo? Então, vai ser aqui aonde nós vamos passar a nossa carreirinha de união das solas. Você pode aproveitar para chegar um pouquinho mais unindo aqui para ficar menos espaço aqui nesse buraquinho. Feito isso, vou passar cola aqui nessa outra parte e unir aqui e colocar a outra solinha aqui por cima, prestando atenção para que fique tudo bem certinho, porque isso vai fazer uma diferença no acabamento. Olha, então eu vou unindo aqui
tentando deixar um pontinho na mesma direção da sola de baixo, pontinho da sola de cima na direção do pontinho da sola de baixo. Eu vou acertando aqui a minha outra sola, deixando o mais parecido possível com a solinha de baixo, assim, os pontos na mesma direção. Aproveite que ainda não secou e vai acomodando bem aí. Vamos agora fazer a união das solas. Vamos usar 2 alças da sola de cima e apenas uma alça pegando aqui, saindo no meio das 2 alcinhas da sola de baixo, tá? Do ponto da sola de baixo. Aí, nós vamos trazer o fio, passando aqui direto, formando uma primeira alcinha. Deixa o fio bem, um fio grandinho para você arrematar depois. Vem já pro próximo ponto, usando aqui somente as 3 alças. 2 de cima e uma de baixo e passa o fio por dentro ali, fazendo um ponto baixíssimo. E vamos repetindo, ó. Vamos pro próximo ponto e fizemos o mesmo. Próximo pontinho. E assim nós vamos seguir fazendo todo esse contorno aqui da nossa sola, chegando aqui para fazer o último pontinho, dá para perceber aonde vai ser por conta desse fio aqui, tá? Na mesma direção desse fio aqui, vai ser aonde eu vou entrar para finalizar meu último pontinho, tá? Então, eu vou voltar quando eu chegar ali. Fiz o último ponto, aí, corto o fio. E aqui, ó, eu posso ou levar esse ponto, esse fio lá para baixo, ou fazer o seguinte, ó, vou entrar aqui nas 2 alcinhas do primeiro ponto e trago ele para cá. Deixo ele bem encostadinho aqui. E esse outro de baixo, eu entro aqui trazendo ele lá para cima, ó. Cuidado com a laçadinha que tem que ficar ali, ó. Então, cuidado, puxa ali. Não comprometa essas laçadinhas que nós deixamos, tá? Bem, então assim finalizamos a união da nossa solinha. Agora eu deixo um fio para cá e outro para cá. Quando eu passar a primeira carreira aqui, nós vamos aproveitar para arrematar esses fios aqui por dentro, tá bom? Vamos trabalhar agora todo o corpo do nosso sapatinho, toda essa parte aqui que está em rosinha. Nós vamos usar essa parte da solinha, o lado da solinha que ficou com essas, tipo umas correntes, ó, tá? Eu troquei a minha agulha, ó, eu tô usando a mesma numeração, porém, só mudei o tipo da agulha. Aqui, nós vamos vir pelo meio do calcanhar, ó, vamos usar apenas a alcinha de trás dessas correntes que eu acabei de mostrar para vocês, que na verdade são os pontos baixíssimos que fizemos para unir a sola, e vamos prender o fio, já trazendo ele para cá para arrematar. Fazer uma corrente para servir como o primeiro ponto da carreira. Gosto sempre de colocar um marcador nele, porque aí fica fácil para a gente depois fazer a união da carreira. Marquei e já venho já para o próximo ponto, fazendo ponto baixo, e assim nós vamos trabalhar 62 pontos baixos. Chegando aqui, ó, próximo desse fio, mais ou menos nessa região, eu vou começar a arrematar esse fio. Deixo ele aqui e venho passando a minha carreira normal, tá? Bem, então aqui eu vou prosseguindo, lembrando sempre de usar a segunda alcinha, apenas essa aqui de trás, para você fazer os seus pontos, tá? Da primeira carreira, na primeira carreira faremos apenas dessa maneira. Chegando no último ponto, no ponto 62, eu volto com vocês. Pronto. E aqui no final, nós vamos unir a nossa carreira exatamente no mesmo lugar onde tínhamos o marcador. Olhem como o espaço fica livre para nós fazermos a união com um ponto baixíssimo.
Finalizada a primeira carreira, nós vamos iniciar a próxima carreira, que vai ser igualzinha. Sendo que agora nós vamos trabalhar normalmente ponto sobre ponto, usando as duas laçadas da carreira anterior, ó. Já tenho um ponto baixo representado por uma corrente, já coloquei o meu marcador. E já tenho aqui 2 pontos, aí vou seguindo, ó, 3, 4, até o finalzinho da carreira. Chegando aqui, vou unir da mesma forma, exatamente onde eu tenho o meu marcadorzinho. Vai contando aí os pontos, tá, gente? Para não perder aí nenhum aí, ficar com ponto a mais ou ponto a menos. No total, sempre teremos 62 pontos nessas duas carreiras, e nas demais que nós vamos precisar de 5 carreirinhas de ponto baixo. Já temos aqui uma, iniciamos a segunda, então vamos precisar fazer mais 3 além dessas duas, para a gente ficar com 5 carreirinhas. No final da quinta carreira, eu volto para a gente fazer a união dessa carreira junto, tá? Já volto. Ao fim da carreira, vou cortar o fio. E aqui vamos fazer um arremate diferente, ó. Puxo direto, vira assim, ó. Aqui eu tenho marcado no primeiro ponto. Eu vou entrar nas duas alcinhas do próximo ponto. Já posso até retirar o meu marcador. Ele vai, inclusive, me atrapalhar se ficar ali. Busco o fio, passando por dentro dessas duas alcinhas. E agora, ó, eu venho aqui no último pontinho que nós fizemos, entrando com a agulha de baixo para cima, dentro do nozinho do ponto, saio lá no meio das duas alcinhas e busco o fio aqui para baixo. Você pode fazer com a agulha de tapeçaria também, se você achar melhor. Virei aqui, ó, desse jeito, aperta aqui, regulo a alcinha nova que eu fiz, eu venho aqui nas duas alcinhas do próximo ponto, busco o fio aqui para fora, e agora eu entro aqui nas duas alcinhas que eu acabei de formar, ó, e trago o fio aqui para a parte de dentro. E está arrematadinho aqui, tá bom? Essa laçadinha novas que, as duas laçadinhas novas que nós fizemos, opa, tá difícil. Quase que não sai. Então, elas vão substituir aquele primeiro ponto que nós pulamos, tá? Aí, não aumenta ponto na sola e nem diminui, tá bom? Fica com 62 certinho. Agora, vamos prosseguindo aqui com o nosso passo a passo. Já marquei aqui, ó, pontos estratégicos. Vim aqui dividir no meio certinho, me baseando pela linha central da solinha. Eu achei que o meio que fica entre 2 pontos centrais, tá? Exatamente aqui. Aí marquei, tá vendo? Nesses 2 pontos que me indicam a divisão que vai para a direita e para a esquerda. Por exemplo, aqui eu contei a partir desse ponto 17 pontos e marquei. E aqui, a partir desse ponto que vai para a esquerda, vai me dar o lado da esquerda, eu contei mais 17 pontos e marquei, tá bom? E agora nós vamos vir aqui, ó, nesse ponto marcado e vamos inserir nosso fio. Já pode até retirar as demais marcações, ó, aqui e aqui. Eu vou fazer uma corrente que vai representar um ponto baixo, sendo aqui esse o nosso primeiro ponto. Aí agora nós vamos trabalhar mais 33 pontos baixos. No total, 34 pontos baixos aqui nessa carreirinha que vai ser a nossa sexta carreira. Contando a partir aqui da base até aqui, ó, essa é a nossa sexta carreira. Eu já volto. Finalizei os 34 pontos. No fim da carreira, uma correntinha bem apertadinha. E aqui vamos cortar o fio. Não precisa deixar um pedaço de linha muito grandona não, tá? Agora nós vamos novamente voltar lá no começo dessa carreirinha 6. A partir do primeiro ponto, nós vamos saltar 2, ó, 1 e 2. Entra aqui no terceiro ponto, prendo o fio.
Esse fio que a gente prende, a gente já vem arrematando ele por uns 7, 8 pontinhos e tá bom. Uma corrente representando um ponto baixo. Então, pulamos 2 pontos. E vamos iniciar agora uma sequência de 2 pontos baixos. Já fiz um. E agora, mais um ponto. E vamos fazer diminuições. No caso, nós vamos precisar aqui fazer 7 diminuições com intervalos de 2 pontos baixos entre elas. Olha, eu vou fazer a diminuição de amigurumi, que pega somente a alcinha da frente. Ó, peguei a alcinha da frente de 2 pontos. Agora, eu passo o fio por dentro dessas 2 alcinhas e deixo ele aqui, ó. Fiquei com 2 na agulha e agora sim, passei o fio por dentro das 2 alças. Simulei aqui, né, um ponto... Simulei não, fiz um ponto baixo, na verdade, tá? Fiz uma diminuição, faço 2 pontos de intervalo. 1 e 2. Já tenho uma diminuição, agora eu vou fazer mais um. Esse fio eu já posso deixar ele pra cá, ou se quiser, você pode arrematar mais um pouquinho. Nos 2 próximos pontos, eu pego somente a alcinha da frente. Passo o fio dentro dessas 2 alcinhas e faço o ponto baixo normal. Fiz mais uma diminuição. Agora, nos 2 próximos pontos, um ponto em cada um. Já tenho 2 diminuições, agora eu vou fazer a minha terceira. Mesma coisa, ó. Nos 2 próximos pontos, 2 pontos. E assim até inteirar 7 diminuições. Quando eu tiver na minha 7ª diminuição, eu volto. 7ª diminuição concluída. E agora eu vou fazer 2 pontos baixos, finalizando a minha carreirinha 7. Pronto, uma corrente apertadinha, aqui sobram 2 pontos também. No começo pulamos 2 e no final sobram 2 também. Uma correntinha apertada e aqui nós vamos cortar o fio. Pronto, vamos para a 8ª carreira. Vamos pular 1 e 2 pontos novamente. Entrar aqui no próximo ponto, no ponto 3, prender o fio. E iniciaremos aqui também mais uma carreirinha, essa aqui, com diminuições também, só que vai ser um pouquinho diferente, ó. Fiz uma correntinha que vai representar o meu primeiro ponto, vou colocar o marcador aqui para me identificar depois. Mais fácil esse ponto. No próximo ponto, um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma diminuição daquele mesmo jeitinho, pegando na alcinha da frente dos 2 próximos pontos. Já tenho 2 pontos de intervalo, fiz uma diminuição, 2 pontos baixos, e agora mais uma diminuição. Após essa segunda diminuição, eu vou fazer 3 pontos baixos sozinhos. 1, 2, deixa eu melhorar aqui a minha laçadinha. 2 e 3. Após o terceiro ponto, nós vamos iniciar mais uma diminuição. Feita a diminuição, 2 pontos baixos. E mais uma diminuição. Agora, no final, para finalizar aqui a carreira, 2 pontos baixos. Uma corrente apertadinha, vamos cortar o fio. Prontinha a nossa carreirinha, deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, carreirinha 8. E agora, nós vamos iniciar a carreirinha 9. Nessa carreira, nós não vamos fazer diminuições. Vamos pular 2 pontos novamente, o primeiro ponto onde está o marcador, 1 e 2. No terceiro ponto, vamos entrar aqui e fazer 11 pontos baixos. O primeiro ponto, daquele mesmo modo, ó, vai ser representado por uma corrente. Coloque o marcador. Depois, gente, que vocês pegarem a prática, não vai nem precisar de marcador, né?
É só para os primeiros você vai usar. E aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4. Vou fazer aqui os meus 11 pontos e já volto. 5, é só ponto sobre ponto, tá? Não tem diminuição aqui nessa carreira. Carreirinha 9. Prontinho. Fiz os 11 pontos baixos, sobram 2 pontos aqui no final. Uma corrente apertadinha, corto o fio. E agora, aqui, ó, nós vamos pular novamente 2 pontos no início. Essa aqui é a nossa carreira número 10. Iniciando a carreirinha 10. O primeiro ponto representado por uma corrente. Eita, foi. Já vou fazer mais um ponto, inteirando 2 pontos no início. Agora eu vou fazer uma diminuição, mas usando 3 pontos. Pegando somente a alcinha da frente dos 3 pontos a seguir, ó. Agora eu passo o fio por dentro das 3 alças e faço o meu ponto baixo normal. Prontinho. E agora, nós vamos fazer 2 pontos sozinhos, um seguido do outro, para finalizarmos a nossa carreirinha. 1 e 2. E aí, ó, podemos cortar o fio. Uma corrente apertadinha, corta o fio. E ficou assim, ó, por enquanto, na frente do nosso sapatinho, tá? Nós vamos fazer uma carreira daqui a pouquinho de acabamento que vai melhorar muito aqui a aparência. Eu vou puxar um pouquinho aqui os fios e cortar o excesso. Vou fazer isso em todos, menos nesses pontinhos onde nós temos o nozinho, tá? Aqui a gente deixa a linha pra gente arrematar. Esses aqui do início, nós já começamos, já arrematamos entre os pontinhos, lembra? Então, não precisa de cortar, de deixar eles aqui. Você pode já cortando. E pronto, ó. Agora, vamos seguir. Vamos fazer agora a elevação do calcanhar. Eu venho aqui por essa lateral, ó, e vou contar a partir do ponto livre 3 pontos. 1, 2, 3. No quarto ponto, eu vou inserir o meu fio. O primeiro ponto vai ser representado também por uma corrente. Pode pôr o marcador. E aí, nós vamos seguir fazendo, no total, 22 pontos baixos, tá? Já tenho um, vou fazer mais 21 pontos. Ponto sobre ponto. Ó, somente isso. Tem que sobrar 3 pontos de intervalo aqui desse lado também, ó. Entre esse primeiro ponto e o último pontinho do calcanhar, nós vamos ter que ter 3 pontos livres, tá? Bem, eu vou fazer aqui a minha primeira carreirinha e já volto, ó. Chegando aqui, próximo dessa linha, já deixo ela aqui para eu arrematar por alguns pontinhos, tá bom? Lembram lá da base, aquela linha que nós deixamos para esconder depois. Já volto. Fiz daqui meus 22 pontos, ó, sobraram certinho 3 pontinhos livres. Uma corrente apertadinha, corto o fio. Esses fios que nós escondemos aqui, ó, nós podemos sempre cortá-los, tá? Só o de finalização aqui, ó, quando a gente finaliza com um nozinho, que a gente não corta. Esses a gente precisa arrematar depois na carreira de uniformização. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Bem, pulamos agora, vamos pular agora. Vou chamar essa como primeira carreira de elevação do calcanhar, tá? Para ficar mais fácil. Agora vamos fazer a segunda. Vamos pular 2 pontos, inserir a agulha no segundo ponto e do mesmo jeitinho, primeiro ponto representado por uma corrente. Vamos colocar o marcador.
E aqui, ó, nós vamos fazer no total 18 pontos baixos. Vai sobrar 2 pontos lá no final da carreira, tá? Sem fazer. Aí, depois, na carreira 3, nós vamos repetir o mesmo, pular 2 pontos no início, iniciar a carreira a partir do terceiro ponto. Vamos fazer no total 14 pontos baixos. Na carreirinha 4, mesma coisa, pula 2 pontos no início, faz 10 pontos baixos, tem que sobrar 2 pontos no final também, tá? E na carreira 5, a mesma coisa. Pula 2 pontos, 6 pontos baixos e sobra 2 pontos lá no final. Eu vou voltar com vocês quando eu tiver concluído a minha carreira 6, tá? Porque aí é tudo a mesma coisa, somente repetição. Pulando 2 pontos, tem que sobrar 2 pontos no final da carreira também, tá? Prontinho, concluí aqui, ó, as carreiras. A carreirinha 6, como eu falei, eu fiquei, perdão, gente, carreirinha 5, eu fiquei com 6 pontos baixos, tá? Então, eu fiz 5 carreiras de elevação de calcanhar. Eu vou pular 3 pontos, ó, 1, 2, 3. E no quarto ponto eu vou entrar. Vamos iniciar a nossa carreira de uniformização. Joguei perninha de linha menorzinha por cima. E aqui eu vou fazer meu primeiro ponto, representado por uma corrente. Posso colocar um marcador. Deixa eu pegar um aqui. Olha, prontinho. E aqui eu já inicio no próximo ponto, mais um ponto baixo. São 3, ó. 1, 2 e 3. Aqui eu já vou descer para os 2 pontos que estão aqui, ó, abaixo. Já venho escondendo os fios. Quando você tiver uma boa quantidade de fios, você vai precisar apertar um pouco mais um ponto, para que não fique diferente dos outros, tá? Aqui eu vou descer para o próximo ponto, para a próxima escadinha de 2 pontos, tá? Que nós deixamos aqui. Aí fiz mais 2 pontos. Para cada ponto, um ponto. Você pode ir eliminando os fios. Você segura aqui, ó, bem no começo e puxa o fio. Você vai sentir da onde ele tá puxando. Se é mais aqui pro começo, aí você já pode deixar ele para cá. Ó, igual esse próximo também eu já posso deixar para cá. Esse aqui de baixo, ele ainda tá bem aqui no início, eu vou arrematar um pouquinho mais. Olhem aí aqui, ó, nos 2 próximos pontos, na próxima escadinha de 2 pontos, um pontinho em cima de cada ponto. E aqui na última escadinha, 1 e 2. Vou fazer o mesmo processo. Esse aqui eu sei que eu ainda vou ter que arrematar, então nem sonhe em deixar ele para lá, né? Vamos puxar aqui, ó, e eliminando os fios. Segura um pouquinho mais para cá para você sentir. Esse aqui eu posso. Esse aqui eu falei que eu não vou deixar ainda. Ó, esse aqui acho que eu já posso deixar os 3. Esse aqui não. Sei nem se eu puxei. Eu já puxei. E esse aqui eu posso deixar. Então, eu vou continuar arrematando esses 2 fios aqui. Aqui eu já cheguei naquele intervalinho de 3 pontos que nós deixamos entre a frente e o calcanhar. Então, em cada ponto desse, nós vamos fazer um pontinho baixo. 1, 2 e 3. Vou deixar os fios para cá e vou começar agora a arrematar aqui essa parte, ó. E saíram meus marcadores que não estão fechados. Vão fechar. Mas eu quis deixar eles aqui abertos para ficar mais fácil de eu tirar e acabou saindo tudo. Bem, aqui, voltando aqui para nossa explicação. Agora eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui nas escadinhas, descendo, eu vou fazer aqui subindo. Em cada pontinho, eu vou fazer um ponto baixo. Cada escadinha é composta por 2 pontos. Já vou retirar esse marcador,
que é do primeiro ponto, ó. Entro exatamente onde o marcador estava, faço meu primeiro ponto, e já venho pro próximo ponto, faço mais um. Aqui posso retirar também da próxima escadinha, ó. Mais um. E mais um pontinho. No próximo a mesma coisa. Aqui também. Como eu falei, depois de pegar a prática, não precisa nem de ficar usando tantos marcadores assim, tá? E aqui na última escadinha, nós temos 5 pontinhos. Vamos fazer 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, vamos começar a descer a carreira, ó. Já deixando o fio aqui no lugarzinho pra gente já arrematar ele. Na próxima escadinha, ó, de 2 pontos, em cada pontinho, um ponto baixo. Ó, 1 e 2. Vamos para a próxima escadinha de 2 pontos. 1 e 2. Na próxima, mesma coisa. Se quiser, tu já pode ir eliminando o fio. Mas eu vou continuar aqui. 1 e 2. Lembrando de apertar um pouquinho mais o seu ponto, tá? Só nessa parte onde tá escondendo um monte de fio. Esse eu já posso tirar, esse aqui também. Esse não. Esse aqui não. Esse aqui eu posso tirar também se eu quiser, mas eu vou arrematar ele mais um pouquinho aqui. Ó, na próxima escadinha. 1 e 2 pontos. Agora sim eu vou ver quais fios eu posso tirar aqui. Esse não. O próximo. Esse eu posso. Esse não. E esse aqui eu posso. Eu vou continuar com mais 2 fios aqui. Cheguei naquela parte onde eu tenho os 3 pontos de intervalo. Então, aqui, ó, eu vou fazer ponto sobre ponto nesses 3 pontinhos, ó. 1, 2 e 3. E agora eu vou começar a subir aqui nas minhas escadinhas. Teve uma que soltou aqui o marcador, mas não tem problema. Deixa os fios pra cá. E aqui já vou retirar o primeiro marcador. Olha, ficou aqui o espacinho onde ele estava, ó, já vou fazer meu pontinho ali. Vou subindo. Meu marcador já saiu da próxima carreira, já me adiantou o trabalho, ó. Subindo na próxima escadinha de 2 pontos. 1 e 2. Aqui, mesma coisa. Ó. 1 e 2. E aqui tinha um marcador, ele caiu. Mais uma escadinha de 2 pontos. 1 e 2. E cheguei aqui na última escadinha, onde eu tenho 3 pontos, ó. 1, 2 e 3. Pronto. E assim finalizamos a nossa carreira. Eu só vou arrematar com vocês aqui, vamos fazer aquele arremate diferente. Corta o fio, puxa direto. Ó, vamos retirar o marcador depois, espera aí, agora não. Vira assim o trabalho. Vamos pular esse primeiro ponto onde está marcado, vamos pegar nas 2 alcinhas do segundo ponto, no caso é o próximo ponto. Traz o fio, tira aqui o marcador, e agora você volta aqui, entrando dentro das 2 alcinhas dos 2 nozinhos, ó, do último ponto.
que nós fizemos. Aqui, esse nozinho ficou tão apertadinho, eu vou pegar só nesse primeiro aqui, também dá certo. Ó, trouxe o fio para baixo. Formou uma nova alça. Duas alcinhas, né, na verdade. E aqui, ó, agora virei o sapatinho já pra cá. Aqui a alcinha, as duas alcinhas novas, eu vou vir um pontinho à frente, pegando as duas laçadinhas desse ponto. Trago o fio pra fora. E agora volto nas duas laçadinhas anterior a essa e levo o fio pra dentro novamente. Deixa eu só pegar aqui certinho. Ó, e está arrematada aqui a nossa carreirinha. Aqui, ó, exatamente onde está o fio vai ser a marcação da divisão do meio, vai ficar entre um e outro ponto. Eu vou até deixar marcadinho aqui o meu meio, nesse ponto, aqui, após esse, tá? Ó, esse ponto vai me dizer que essa daqui pra cá eu conto como parte de metade. Olhando nesse sentido da direita e aqui, daqui desse ponto para cá, metade da esquerda. Bem, agora esses fiozinhos nós vamos dar uma puxadinha assim de levinho, tá? Para não ficar feio também. Para ir arrumando, ajeitando eles, puxando, ó. Aqui. Aí depois você faz assim, ó. Antes de cortar. E corta o excesso. Com cuidado para não cortar a fibra aí onde você tem o ponto. Ó, aí vai ajeitando, puxa, puxa, vai puxando com jeitinho, para não ficar com aqueles nozinhos aqui na parte de dentro, tá? Então, você vai, puxa mesmo para poder sumir esses nozinhos. Aí ajeita, né? E corta. Vou mostrar aqui para vocês que fica tudo certinho, bem parecendo que nós cortamos tanto fio aqui, né? Ó, é tudo uniforme, tudo bem certinho. Quanto mais você faz, mais você pega o jeito da técnica e fica um melhor que o outro, ó. Na parte de dentro fica também muito bom. Bem, agora nós vamos fazer essa partezinha aqui, tá? Da frente. Tanto pro pé direito quanto esquerdo, mesma coisa. Olhem, vamos achar aqui o meio certinho, ponto que faz divisão meio, ó, ficou entre esses dois pontos, tá? Nós vamos trabalhar com número par, então vai ser a divisão exata, tá vendo? Seguindo pela linha aqui da solinha, do meio da sola, nós achamos aqui, exatamente entre esse e esse outro ponto. Nesse ponto que está mais à direita, nós vamos contar 4 pontos, ó. Entrar com a agulha no ponto 4. E aí, vamos prender o nosso fio. Trabalhar um ponto baixo. Vai ser representado por uma corrente aqui também, tá? Coloca o marcador e vamos fazer mais 7 pontos, ficando com um total de 8 pontos baixos. 2, 3, ponto sobre ponto. 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui nós não vamos cortar o fio, vamos fazer o seguinte: puxar um pouquinho a alcinha, colocar um marcador ou pedacinho de linha, voltar com o fio lá para o final, ó. Lá para o final não, lá para o início, aqui no primeiro ponto, ó. Entramos com a agulha, traz, faz uma correntinha apertadinha para prender o fio, deixa ele aqui folgadinho para não ficar repuxado. E aí, nós vamos vir já para o segundo ponto e fazer um ponto baixo. Aqui, nós fizemos uma diminuição. Vamos fazer, após a diminuição, um
1, 2, 3 e 4 pontos. Agora, nos 2 pontos finais, nós vamos fazer uma diminuição desse jeito. Entra dentro do próximo ponto, busca o fio, deixa na agulha. No próximo ponto, busca o fio e deixa na agulha. Agora, a alcinha que estava aqui na agulha, ó, eu entro com a agulha, pego ela, vou passar aqui por duas alcinhas. E depois, laço a agulha e passo por mais 2. Esse é um jeito de fazer diminuição. Vou ensinar outro jeito depois. Você vai usar o que você achar melhor, tá? Na próxima carreira, nós vamos repetir o mesmo. Entrar aqui, ó, no primeiro ponto, que foi a diminuição da carreira anterior. Ó, traz o fio, deixa ele larguinho, faz a corrente apertadinha. Vem próximo ponto e faz um ponto baixo. Temos uma diminuição aqui no começo. Após a diminuição, faço 2 pontos, 1 e 2. E aqui, ó, nos 2 últimos pontos, a mesma diminuição. Porém, agora, ó, vou pegar aqui a alcinha. É só ir prestando atenção no que eu estou fazendo, que vocês vão conseguir fazer, tá? E aí, eu já passo o fio por dentro das 4 alcinhas. Eu, particularmente, gosto mais dessa, tá? Fiquei com 4 pontos no total, tá? Na carreira anterior, eu tinha ficado com 6. Agora, nós vamos fazer mais uma diminuição. Voltando aqui, ó, já coloquei a linha aqui a laçadinha dentro do marcador. Trouxe o fio novamente, ó, deixa folgadinho, faz o ponto, a correntinha, e no próximo ponto, um ponto baixo. E agora eu já inicio uma diminuição. No próximo, e no próximo ponto, pegando a alcinha do marcador, passo o fio direto dentro das 4 alcinhas. Novamente, coloco o marcadorzinho. É só para não fechar essa laçadinha, tá, gente? Volto aqui dentro do primeiro ponto. Busco o fio, ó, trago ele aqui, deixo ele folgadinho. E aqui eu já vou entrar no próximo espaço, tá? Vou fazer uma diminuição um pouquinho diferente, ó. E pego. Só tinha um ponto, né? Porque na carreira anterior eu tinha ficado com 2. Então, repetindo. Busquei o fio, deixei na agulha, ele tá aqui folgadinho. Não vou fazer a corrente. Já entro no próximo e último ponto, ó. Fiquei com 2 alcinhas. Agora, eu pego a alcinha que tava aqui no marcador, fiquei com 3 alcinhas, vou passar o fio por dentro das 3 alças. Prontinho. E agora, após isso, eu vou fazer 11 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aperta a correntinha 11, um pouquinho mais, deixa um pedacinho de linha grandinho e corto. Essa linha vai servir para eu costurar depois esse detalhezinho aqui embaixo, tá? Bem, agora nós vamos começar a trabalhar as correinhas, tá? Do pezinho direito e esquerdo. Vou começar a fazer o pezinho esquerdo do rosinha, e depois eu vou pegar o sapatinho na cor branca e fazer o pé direito, porque em ambos eu tenho um pé pronto de cada um desses pazinhos, tá? Então, aqui eu vou precisar fazer o esquerdo. E aqui eu vou precisar fazer o direito. Eu já vou fazer aqui junto com vocês, para aproveitar a viagem, né? Então, começando pelo pezinho esquerdo, nós vamos vir aqui a partir da divisão do meio, contar, ó, a partir do ponto marcado aqui, que nós já marcamos, lembram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Vamos marcar aqui no ponto 10. E vamos antes fazer um cordãozinho de 26 correntes, tá? De 25 correntes. 2, 3, 4, 5, já volto. Feitas 25 correntes, vou vir aqui no meu ponto marcadinho, no meu ponto 10. Aqui, cuidado para não perder a marcação.
cordão de correntes virado pro lado certo, tá? Cuidado aí. Aí você já vai fazer um ponto baixo aqui, lá onde você estava com o marcador. E vai seguir aí fazendo mais 19 pontos baixos. No total, 20, tá? Contando com esse primeiro ponto que nós fizemos já para emendar a corrente aqui. Eu já volto, tá? Ah, lembrando, aqui você já pode retirar o marcador e quando se aproximar aqui desse fio, lembra de esconder ele aqui, tá? Para já fazer o arremate. Já volto. Chegou no fim da carreira, você vai fazer uma corrente bem apertadinha e vai cortar o fio. Se você quiser, você pode já deixar um pedacinho de fio grandinho para você pregar a fivela depois. Eu vou fazer isso, tá? Aí, agora nós vamos, ó, vir aqui na primeira correntinha que nós temos e vamos prender o fio novamente. Assim. E já vou arrematar esse fio, se você quiser arrematar esse outro aqui também, como eu vou fazer, você já pode fazer. Eu vou fazer uma corrente para prender o fio e um ponto baixo nessa primeira corrente. Ó, ficou assim. E aí, em cada correntinha, eu faço um ponto baixo. No total, uma sequência de 25. Para cada corrente, eu faço um ponto baixo. Dessa forma, tá? Chegando aqui, na última correntinha, eu volto. Prontinho, cheguei aqui na minha corrente número 25, já fiz o meu ponto baixo dentro dela, e agora é só seguir para os demais pontos, aqueles pontos que nós fizemos aqui. Emendamos já a correntinha, cordão de correntes, lembram? 20 pontos baixos. Então, no total, nós vamos fazer aqui 45 pontos, contando com as correntinhas, tá? O cordãozinho de correntes. Então, fizemos 25 pontos. E agora, vamos fazer mais 20, totalizando 25 pontos. Eu já volto. Cheguei no último ponto, ó. O que eu faço agora, ó, vou deixar esse fio pra cá, pra não me atrapalhar, aquele que eu vou usar depois para prender a fivela. Eu vou descer um ponto baixíssimo bem aqui no meio, entre essa primeira carreira e essa última carreira e a primeira, ó. Então, bem no meizinho, com jeitinho, eu faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, no mesmo lugar onde eu fiz o último ponto, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E agora eu vou caminhar aqui para os demais pontos, fazendo um ponto baixíssimo, pegando entre as duas alças de cada ponto de base. Olhem, assim. Pego bem no meio e faço meu ponto baixíssimo. Até chegar aqui nesse último ponto livre antes dessa partezinha aqui que nós fizemos, tá? Eu já volto. Cheguei aqui, ó, no último pontinho, e agora nós vamos subir, ó, fazendo pontos baixos ou pontos baixíssimos. Se você preferir, você pode fazer ponto baixíssimo, ó, continuar em ponto baixíssimo, assim, ó, bem na pontinha, na lateral. Ou pode fazer pontos baixos também. Ó, vou subir em pontos baixíssimos para ficar mais delicadinho. Aqui naquela última diminuição de um pontinho só, pego no meio. E aqui eu já faço ponto baixo. Bem antes da primeira correntinha, tá? Um ponto baixo. E aqui já venho para a primeira corrente que eu tenho. E faço um ponto baixo. E para cada correntinha eu vou fazer um ponto baixo. No total, 10 pontos baixos aqui nesse cordãozinho de correntes. Quando eu chegar aqui na minha correntinha 9, eu volto. Prontinho. E agora, na nossa corrente 10, nós vamos fazer 5 pontos baixos, todos dentro dessa mesma corrente. Se você achar que 5 pontos é muito, faz 4. Ó, 2, 3. Aí, quando eu chegar no ponto 3, eu ponho esse fio pra cá.
aquele que está aqui, ó, em espera. E termino de fazer aqui as 5 correntes. 4. Opa, 5 correntes não, 5 pontos baixos. E agora eu vou descendo para cada alcinha um ponto baixo, ó. Cada alcinha onde eu tenho, já tenho um ponto baixo, eu faço mais um ponto. Até chegar lá no último pontinho baixo. Se você quiser contar, ó, você vai dar, após o aumento de 5 pontos, 9 pontos baixos. Pronto. E aqui dentro daquela última diminuição, que é uma diminuição única, nós vamos fazer um ponto baixo e seguir aqui, ó, para os demais pontos, pegando bem na beiradinha. Demais carreiras, né? Fazendo ponto baixíssimo, pegando na beiradinha, ó, com cuidado. E aqui, ó, a próxima carreirinha, no início, né, da próxima carreirinha, pego só uma alcinha também, ó, bem na pontinha, para ficar bem delicadinho. E faço mais um ponto baixíssimo. Se você quiser, você pode contar aqui, ver quantos pontos baixíssimos deram desse lado, aí faz a mesma quantidade do outro lado, tá? Ó, aí agora eu já vou vir aqui, ó, direto para os pontos que a gente tem aqui com as duas alcinhas, ó. Continuar trabalhando pontos baixíssimos. Até chegar aqui, ó, nesse último pontinho, tá? Antes da correinha, eu já volto. Ah, lembrando, ó, que aqui a gente pega no meio do ponto, mas no meio das duas alcinhas, ó. Bem aqui. Novamente, no meio das duas alças. Agora, subindo aqui para nossa correia, ó, cheguei um ponto antes do início da correinha, eu vou vir aqui no meio, também entre essa e essa última carreirinha aqui, bem no meio entre elas, ó, e faço um ponto baixíssimo. E aqui, ó, já vou pegar naquelas alcinhas que sobraram da correntinha dessa correinha, ó, eu vou fazendo em cada uma dessa alcinha um ponto baixíssimo. Eu vou seguir até o finalzinho aqui, até o último pontinho, e volto quando eu chegar aqui, tá bom? Já volto. Cheguei aqui onde eu marquei com vocês, ó. E agora eu vou já entrar dentro das duas alças do primeiro ponto baixo, já fazendo a viradinha, ó. E faço ponto baixíssimo. No meio das duas alças, nosso ponto baixíssimo. E vamos caminhando assim, dessa forma, até aqui, ó. Vamos, depois chegou aqui, continua, ó, pegando sempre no meio do ponto. Chegando aqui, nós vamos finalizar nossa carreira bem aqui nesse ponto, tá? Eu já volto. Chegou no finalzinho da carreira, uma correntinha apertadinha, e aqui vamos cortar o fio e arrematá-lo. Se quiser também, pode deixar, ó, 2 fios para você prender a sua fivela mais rápido, igual eu vou fazer aqui, tá? Fica aí a seu critério. Prontinho. E agora, ó, é só fazer a nossa costurinha aqui. Vamos dobrar aqui na direção da última diminuição, se você conseguir identificar, é bem aqui onde começa a largar, ó, tá vendo? Onde começa a largar essa parte. Se quiser, você pode colocar um pinguinho de cola aqui, para você não perder aqui aonde você precisa costurar, tá? Eu vou mostrar costurando aqui no pezinho esquerdo, porque aí quando eu fizer o outro pezinho, eu já não vou precisar mostrar essa etapa. Então, vem aqui bem, trago o fio, já enfiei a agulha, é claro, trago o fio pra pontinha do detalhezinho e vou começar a prendê-lo aqui. Ó, com cuidado para não fazer costura grosseira, então vai respeitando aqui os furinhos do crochê, para ficar bem bonitinho aqui o acabamento. Passei aqui, trouxe para o mesmo lugar
E agora, eu entro mais à frente para fazer minha última costura. São basicamente 3 pontinhos que eu dou aqui. Que sai aqui no mesmo lugar. Agora eu volto um pontinho à frente, ó, com o fio lá para trás e arremato. Bem, eu vou terminar de arrematar aqui meu fio, que a linha acabou saindo aqui da agulha. Olhem, aí eu vou sair com o fio aqui, eu vou vir uns fiapinhos de linha um pouquinho à frente e volto um pouquinho e pronto, tá? Está arrematado. Bem, aqui vai passar a correinha. Então, essa parte já está finalizada. Aí, agora aqui é só prender a fivelinha. Já estou com a minha agulhinha enfiadinha também. E aqui, ó, vou trazer o fio pra cá, posicionar exatamente onde eu vou começar a costurar a minha fivela. Eu costuro ela assim, ó, aqui é o meiozinho, né, dela, com mais ou menos meio centímetros, ó, deixando aqui livre, tá bom? Quiser, pode costurar mais na pontinha também, assim, ó. Mas eu gosto de deixar mais para trás, assim. A parte aonde, no caso aqui, onde fecha, né, assim, o ponteirinho tem que estar apontando para frente. Aí você posiciona a sua fivela com o ponteirinho apontando para frente e é só costurar agora, ó. Vou começar a costurar minha fivelinha muito fácil. Como eu estou usando 2 fios, a costura mais rápido ainda. Eu vou dando um pontinho do lado do outro. Ó, aqui já basta. Aí agora eu venho pro outro lado do pininho, ajeita aqui. Ó, aí vou dar um pontinho. Venho do ladinho desse pontinho e dou mais um pontinho. Como estou com fio duplo, a costura é mais rápida. Então, praticamente fiz 4 pontinhos só aqui, tá? Ó, e pra mim já está ótimo. Agora, eu só arremato meu fio aqui, ó, por dentro. Eu vou separar para arrematar um fiozinho para um lado, outro para o outro, para não ficar grosseiro aqui. E depois eu volto aqui com ela só para fazer o acabamento aqui na parte da sola, tá? Então, eu vou deixar para fazer quando eu finalizar o outro pezinho, o pezinho direito, que eu vou iniciar com vocês agora. Agora, faremos o nosso pezinho direito, lá para fazer o meu parzinho aqui. E aproveitando para já explicar para vocês aí como nós faremos o pezinho direito. Já marquei aqui no ponto 10, contei aqui, dividi o meio e andei 10 pontos aqui no sentido direito, igual fizemos lá no outro pezinho. Só que aqui a gente não vai emendar o cordãozinho de correntes, não. Nós vamos fazer direto aqui 20 pontas, iniciando sempre com uma corrente. Vamos fazer uma correntinha, colocar o nosso marcador. Essa correntinha é o nosso primeiro ponto baixo e vamos dar sequência a mais 19 pontos, totalizando nossos 20 pontos. Eu já volto. Fiz os meus 20 pontos baixos. Esse fio aqui é da linha que a gente tinha deixado aqui para arrematar depois, tá? Eu vim arrematando ela por dentro. Aqui no final da carreira, nós vamos fazer 26 correntes. A corrente 26, nós vamos apertar um pouquinho mais, que ela vai se transformar no nozinho. Não vamos contar como ponto, tá? E agora, nós vamos voltar lá no início da nossa carreira. Aqui, ó, pegando dentro do primeiro pontinho.
E aí, nós vamos fazer 20 pontos baixos mais 25 pontos baixos do cordãozinho de correntes. Ó, primeiro ponto será sempre, nessa parte eu não vou colocar marcador não, tá? Será sempre uma corrente e aqui, ó, já vem o segundo ponto bem encostadinho da correntinha. Vamos lá, fazer os nossos 20 pontos. Quando eu concluir meus 20 pontos, eu volto com vocês. Pronto. E agora, ó, nós vamos começar a fazer um ponto para cada corrente, no total, mais 25 pontos. Eu chegando lá na minha última correntinha, fazer o meu último pontinho aqui, eu volto com vocês, tá? Ah, só um detalhe. Esse fio que está aqui na pontinha, eu deixo ele pra cá, ó. Quando eu chegar mais ou menos aqui, eu começo a arrematá-lo. É uma sugestão aí pra você. Fiz a minha última corrente e agora eu já vou fazer a viradinha, vindo, ó, direto aqui pra primeira alcinha que sobrou aqui da correntinha. Eu faço um ponto baixíssimo e continuo fazendo ponto baixíssimo até o finalzinho desse cordãozinho. Chegando aqui, eu volto com vocês, tá? Finalzinho da correinha. E agora nós vamos descer, ó, fazendo um ponto baixíssimo bem aqui nesse meio, nesse intervalinho entre essas duas carreiras, ó. Bem na pontinha. Passa um ponto baixíssimo. E agora, ó, nós podemos vir aqui nesse mesmo pontinho onde eu tenho um ponto trabalhado, pegar aqui no meio desse ponto, fazer um ponto baixíssimo e agora seguir para os demais pontos, pegando no meio do ponto, igual eu já mostrei para vocês. Ó, fazendo ponto baixíssimo aqui, pegando no meiozinho. Chegando aqui, ó, nesse último ponto, antes de subir, eu volto. Prontinho, eu já fiz essa parte com vocês no outro pezinho, então aqui eu só vou, ó, subindo ponto baixíssimo até chegar ali na última carreira, onde eu tenho, ó, uma diminuição apenas. No meio dessa diminuição, um ponto baixo e um ponto baixo aqui em cada correntinha que a gente tem. No caso, darão aqui 9 pontos baixos, vai sobrar uma correntinha lá no finalzinho. Eu já volto. Pronto, aqui dentro dessa última corrente, nós vamos fazer os nossos 5 pontos baixos. E agora desceremos 9 pontos baixos, usando a alcinha da correntinha que ficou aqui, ó, entrando no mesmo lugar onde já fizemos os pontos do outro lado, ó. Um pontinho na mesma direção do outro. Aí, chegando aqui naquela parte onde eu tenho a diminuição, no mesmo lugar eu faço um ponto baixo também, ó, vou mostrar aqui agora. Aqui é onde eu tenho a diminuição. Eu entro lá no mesmo buraquinho onde eu fiz um ponto baixo e faço mais um ponto baixo. E agora eu sigo pegando bem na pontinha aqui, ó, o fio que eu consegui, ó, para fazer em cada carreirinha dessa um ponto baixíssimo. Descendo na direção de cada carreira, faço um pontinho baixíssimo. Fazer meu último. E aí já venho os pontos aqui onde eu tenho, vou trabalhar no meio das duas alcinhas de cada ponto. Pontos baixíssimos também. Quando eu chegar ali aqui, nesse último pontinho, antes dessa subidinha, eu volto com vocês. Bem, aqui nessa parte, nós vamos também, ó, no meio entre essas duas carreirinhas, fazer um ponto
baixíssimo. Ou se você quiser, você pode vir aqui bem no pezinho do onde eu tenho o ponto, primeiro ponto, ó, dessa carreira, e faz um ponto baixíssimo, mas depois você sobe para ficar mais redondinho, né, mais bonitinho. Aí sobe um aqui no meio. E agora é só ir, ó, para cada pontinha que a gente tem, fazendo um ponto baixíssimo, pegando no meio das duas alças. Olha, assim. E assim nós vamos trabalhar, ó, pegando no meio das alcinhas, também aqui na parte da corrente, da correinha, até esse último pontinho aqui. Eu já volto. Final da carreira. Agora aqui eu só corto o fio, deixo um grandinho para arrematar com a agulha de tapeçaria. Eu vou arrematar aqui, depois vou costurar a minha fivelinha e também costurar essa parte aqui, tá bom? E já volto. Já mostrei para vocês no outro, então não tem necessidade de eu fazer novamente, tá bom? Já volto. Vamos fazer agora essa parte, ó, do acabamento da sola. Vou fazer aqui na cor rosa. Eu estou usando o fio Vela Fashion, então vai ter apenas uma coisa diferente do outro, tá? Eu já vou mostrar para vocês que vai ser diferente. Nós vamos usar essas alcinhas, ó, que ficaram aqui dos pontos baixíssimos que nós usamos para unir a sola. Unar não, né, gente? Bem, então aqui, ó, nós vamos trazer o fio para cá, formou a alcinha, deixa um pedacinho de linha aqui para você fazer depois um arremate. E aí você já vem para a próxima alcinha, ó, e faz um ponto baixíssimo, passando por dentro dessas alcinhas, ó, assim, dessa forma. Vai indo para os demais pontos, cada ponto você vai fazer um ponto baixíssimo. Pegando aqui, deixando bem folgadinho, que essa linha aqui, ela é fina. Então, não precisa se você apertar, vai diminuir muito aqui a área aqui faz aqui a voltinha no sapatinho. Então, vai ficar desproporcional. Então, temos que trabalhar pontos larguinhos, ó. Eu vou continuar aqui, ó, a cada pontinho, eu vou fazer esse ponto baixíssimo, dessa forma, eu finalizando a minha carreira. Quando eu chegar aqui bem antes, nessa mesma laçadinha aqui onde eu tenho o fio, ó, eu volto. Olha, cheguei exatamente onde eu marquei com vocês, ó, fiz o mesmo pontinho aqui onde tenho a linha, ou fiz um pontinho exatamente aqui onde eu tenho o fio, ó, e aqui eu poderia finalizar minha carreira, só que eu vou continuar fazendo mais duas carreiras do mesmo jeitinho. Aqui eu tenho a carreira que eu acabei de passar e vou usar apenas a alcinha da frente, ó, de trás ou da frente. De trás, ó. Essa alcinha aqui. Essa outra vai ficar aqui para a parte de dentro, ela não vai aparecer. Olha, e vou fazer mais pontos baixíssimos. Mesmo jeito. Para saber o início da carreira, ó, é só se guiar por esse fio que ficou aqui. Então, quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto novamente com vocês. Ou melhor, quando eu concluir a minha carreirinha 3, eu vou voltar com vocês. O que tem de diferente aqui nesse outro fio, ó, é que aqui eu fiz só duas carreiras a mais dessa aqui que eu estou fazendo, tá? Nessa aqui, com a linha mais fina, eu fiz 3. Aí eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Para ficar aqui mais ou menos parecido, tá? Ó. Então é isso. Eu vou concluir minhas duas carreiras e já volto. Fiz aqui meu último pontinho, corto o fio e agora sim puxo. Aí, pra gente fazer um arremate bonito aqui, nós vamos, ó, entrar um pouquinho à frente, ó, pegando aqui assim, duas alcinhas já é suficiente, e trazer o fio aqui pra baixo. Olha, fica bem bacaninha. E agora, só trazer a pontinha aqui aqui bem pro início dessas três carreirinhas.
Você vai aqui para horizontal e traz de maneira que não, sem apertar, tá? Para não ficar feio. Se você quiser, você pode fazer mais retinho aqui, mais para horizontal mesmo. Ó, assim, porque aí vai imitar o pontinho e não vai ficar feio. Claro que com mais cuidado, tá? Aqui o meu tá aparecendo, eu faço, eu já fiz várias vezes, não ficou assim. Deixa eu ver aqui o que eu arrumei. Vamos ver se aqui vai ficar melhor. Sim, sim, eu ainda consegui chegar aqui, mas quem olhar assim, que não sabe que esse ponto, que esse aqui é um pontinho que você fez, um arremate não vai nem desconfiar. E o outro, mesma coisa, ó. Trouxe pra dentro. Esse funcionou, deu certinho. Olhem, aí agora nós vamos pegar aqui, ó, uma alcinha dessas que ficaram aqui pela parte de dentro e vamos fazer um nozinho sem forçar o ponto, sem repuxar ali, para não ficar evidenciando demais que foi feito um arremate aqui. Ó. E aí, finalizamos essa parte. Agora é só colar a nossa base para finalmente finalizarmos de fato o nosso sapatinho. Coloquei o meu sapatinho dentro do moldezinho para ficar mais fácil para eu colar aqui. Se você não tiver, como eu já falei, não tem problema, você vai conseguir fazer também. Só vai precisar ter um pouco mais de atenção. Pegue a sua colinha aí e você vai passar nessa partezinha aqui do arremate e bem aqui na pontinha, ó. Se quiser, você pode passar nela toda, ó. Até o finalzinho, onde eu tenho aqui o finalzinho da última carreira, ó. Sem deixar passar para a parte aqui de fora. Você vai passando. Se a sua cola seca rápido, você já vai já acomodando aí no lugar certinho. Se não, deixa para acomodar lá no final. Acomodar que eu falo é ajeitar essa base aqui no lugar onde você tá passando a cola. Bem, aqui ó, já tô finalizando aqui a parte de passar a cola. E já vamos começar a fazer a colagem. Eu vou observar no outro pezinho até onde que foi essa minha carreirinha, para não ficar desigual. Ó, observa pela lateral aqui que fica mais fácil, ó. Tem uma, duas, três balinhas. Então, tem que deixar aqui uma, duas e três balinhas livres. Eu vou usar só essa aqui. Nessa valetinha, outra valetinha, vai ser até onde a minha base vai ir. Aí sim eu vou ajeitando e colando, ó. Apertando para colar bem certinho. Depois que colou, tá pronto o nosso sapatinho. Tá? Vou aqui apertar, pressionar mais um pouquinho aqui e já volto. Bem, e aqui está finalizado nosso sapatinho. Eu vou deixar aqui nessa base por enquanto, porque eu ainda vou dar uma modeladinha aqui nessa parte, ó, ficou mais altinho. Eu gosto que fique assim tudo certinho, retinho, tá vendo? Essa aqui é a parte que eu acho bem legal fazer em alguns sapatinhos que precisam. Esse aqui, por exemplo, para mim precisa, que eu quero que fique tudo certinho, tudo retinho. Então, eu vou umedecer aqui com água apenas e vou apertando assim para abaixar aqui esses fiozinhos que estão mais gordinhos, né? Estão se sobressaindo mais aqui, tá bom? Aí, ó, vai fazendo assim, se quiser pode passar água no sapatinho todo e depois você vai só apertando. Se não tiver, você vai ficar com vai fazer formato de pinça e vai apertando assim o sapatinho, se você não tiver esse molde, tá bom? Dá no mesmo. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso modelinho de hoje.
Façam bastante e se fizer, me mostra lá no Instagram, que eu adoro ver gente, eu amo. Então é isso. Beijos, beijos e até uma próxima aula.